Minha fala se chama Mito e Nomos in Schmidt e Alhures. É um projeto que eu já venho assim desenhando há um tempo, mas que ainda está bem preliminar, assim, e aqui eu estou vendo como uma oportunidade de lançar algumas linhas ainda um pouco especulativas nesse sentido, que talvez eu possa desenvolver melhor em outras oportunidades, enfim, que a gente possa desenvolver coletivamente também. Especialmente a gente está recém começando agora esse semestre uma disciplina de pós-graduação na PUC-Rio, que eu estou organizando junto com a Betânia Si, que é minha supervisora de pós-doc, em torno justamente dessa relação entre o perspectivismo ameríndio, né, especialmente através do trabalho do Viveiros de Castro, e a teoria do direito, a filosofia do direito. E nós não chegamos ainda na interface com o Schmitt, mas eu acho que isso vai ser uma parte importante disso, e aqui eu estou tentando avançar algumas linhas nesse sentido. Então, nessa fala, o meu objetivo é lançar mão da relação entre direito, espaço e mito no pensamento tardio do Carl Schmitt, como uma interface entre o pensamento jurídico moderno e aquilo que nós talvez possamos especulativamente considerar como pensamentos jurídicos não modernos, em particular uma potencial teoria ou filosofia do direito perspectivista, no sentido que o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro dá à expressão perspectivismo ameríndio. Isso não seria feito por uma mera curiosidade teórica, mas como parte de uma tarefa, para usar uma expressão do Viveiros de Castro mesmo, de descolonização do pensamento. E uma tarefa correlata, no caso dos problemas jurídicos, a processos reais. Duas urgências concretas, em particular, formariam o horizonte dessa investigação. Mais imediatamente, os intensos e violentos conflitos em torno do uso da terra, envolvendo populações indígenas, áreas de conservação ambiental, instituições ligadas ao Estado brasileiro, grupos de garimpeiros, o agronegócio, crime organizado, etc., que põem em questão uma interface ainda não elaborada entre modos de ordem e de espacialidade incomensuráveis entre si, e menos imediatamente, mas ainda assim com urgência, em uma escala não mais local, mas planetária, o problema da crise climática e do papel do direito, não só do direito moderno, como nós o conhecemos, mas de outras concepções e atualizações potenciais do direito sobre as quais nós possamos especular, na tarefa de reorientação dos nossos modos coletivos de habitar a Terra. Para quem, por acaso, não estiver familiarizada, e muito brevemente, o perspectivismo ameríndio ou perspectivismo cosmológico é um conceito cunhado por Viveiros de Castro em interlocução com a sua aluna Tânia Stolze Lima para designar uma cosmovisão atualizada de diferentes modos, em diferentes medidas, por uma multiplicidade de povos indígenas, especialmente nas Américas, na qual a partilha dos predicados ligados às noções de natureza e de cultura não é feita de um ponto de vista universal, como se observa no pensamento moderno, e esses predicados, ao contrário, são distribuídos diferentemente a partir dos diferentes pontos de vista associados a diferentes corpos. Por exemplo, para pegar um exemplo da Tânia Stolze Lima, os porcos do mato veem a si mesmos como gente e não como porcos do mato, e podem ver os humanos como espíritos. Então, uma onça percebe a si e as demais onças como gente e pode ver um ser humano como um animal de presa, talvez como uma capivara, se estiver em uma condição de caçá-lo. As posições, portanto, de pessoa, animal, espírito, correspondentes respectivamente aos planos da cultura, da natureza e da sobrenatureza, não estão dadas de modo universal e sim se distribuem segundo cada perspectiva.
É importante ressaltar, finalmente, que a perspectiva é uma função do corpo, entendido não como corpo biológico, no sentido da ciência biológica moderna, mas como um complexo de hábitos, afeições, maneirismos, usos, ou seja, é algo que nós podemos considerar como próximo do nicho ecológico ou do etograma de cada povo ou espécie. Se os Juruna veem as coisas diferentemente dos porcos do mato, se eles veem como barro o que os porcos veem como cerveja, isso não se deve a uma diferença espiritual, mas sim corporal. Deve-se ao fato de que os Juruna comem diferentemente, se portam diferentemente, se vestem diferentemente, se pintam diferentemente, têm rituais diferentes daqueles dos porcos do mato. Há uma série de traços no pensamento do Schmitt tardio que me parecem particularmente propícios para a articulação entre o perspectivismo ameríndio e os problemas da teoria do direito, especialmente aqueles ligados ao território, à terra e, consequentemente, também ao que nós chamamos de ecologia. Esses traços decorrem especialmente da importância dada por Schmitt à terra e ao espaço, e da importância do pensamento mítico nessa sua obra pós-Segunda Guerra. É verdade que o mito já tinha um papel relevante na obra schmittiana desde o período de Weimar, notadamente como elemento necessário para a articulação entre soberania e comunidade, ou entre poder constituinte e poder constituído, no seu conceito autoritário de democracia. Ainda assim, eu argumentaria que o mito assume uma importância qualitativamente diferente no pensamento tardio de Schmitt, a partir de O Leviatã, na teoria do Estado de Thomas Hobbes, e especialmente em Terra e Mar e o Nomos da Terra. Nesse sentido, talvez Terra e Mar seja o livro em que Schmitt assume mais decididamente um modo de discurso mítico. Na epígrafe desse livro, ou enfim, no início do livro, ele faz uma pequena menção que sugere que o livro consistiria em histórias contadas por Schmitt à sua filha Anima, ou seja, em um registro próximo daquele dos contos de fadas, né? E eu não consigo deixar de me deter sobre esse nome, né? Anima, que não é um nome nem alemão, nem cristão, mas sim esse nome que remete ao paganismo, ao animismo, e a essa versão feminina do espírito, que é a alma. A narrativa toda de Terra e Mar se desenvolve em torno do embate entre essas duas entidades mitológicas elementais que já tinham sido introduzidas no livro sobre Hobbes. Leviatã, ligado ao mar, o elemento água, e o Behemoth, ligado à terra. Os mesmos temas de Terra e Mar são retomados em O Nomos da Terra, embora transpostos a um modelo de discurso histórico-filosófico mais tradicional. Ainda assim, Schmitt começa o livro com aquela que, para mim, é a frase inicial mais memorável de um livro de teoria do direito, de que eu consigo pensar, que é que, na linguagem do mito, a terra é a mãe do direito. Com essa frase, ambiguamente um filosofema e um mitema, o Schmitt funda todo um pensamento jurídico em que o direito só poderá ser pensado na interface entre a terra, entendido como essa mãe mítica, e uma forma de vida sobre a terra. O conceito central desse pensamento, é claro, é o de nomos, que dá nome, ordem e orientação a esse colóquio em que nós estamos nos encontrando. Schmitt recupera, como o João Paulo Arrossi discutiu ontem melhor do que eu poderia, esse sentido que para ele é pretensamente originário e, por consequência, mais autêntico dessa palavra nomos, em que ela não se referiria à norma jurídica geral e abstrata, mas a uma ordem concreta
instanciado no espaço. Independentemente da validade da dimensão etimológica desse argumento, um aspecto em particular desse conceito de nomos nos interessará aqui. Schmitt afirma que, no sentido que interessa a ele, nomos não se opõe à physis. A noção permanece alheia à bifurcação entre natureza e cultura, que começaria a emergir na Grécia Antiga, junto à distinção entre filosofia e ciência de um lado e mitologia de outro, e se consolidaria no que o Latour viria famosamente a chamar a Constituição dos Modernos. Em uma medida importante, o conceito schmittiano de nomos é introduzido por ele em contraposição a uma certa concepção positivista normativista do direito, que pode ser considerada como instanciada eminentemente pelo pensamento do Hans Kelsen, que é um adversário teórico de toda a vida do Schmitt. Em Kelsen, a distinção ser-dever-ser, como variante do par natureza-cultura, constitui um pressuposto metodológico fundante para qualquer conhecimento jurídico, desdobrando-se nas séries paralelas que contrapõem fatos e normas, coisas e pessoas, objetos e sujeitos de direito, eficácia e validade, causalidade e imputação, e assim por diante. Essa estrutura metodológica a priori está na base do projeto kelseniano de uma ciência propriamente dita do direito, que o autor se preocupa, inclusive, em contrapor ao pensamento animista dos primitivos, na expressão dele, que desconheceriam a diferença entre o conhecimento normativo, ligado ao princípio de imputação, e um conhecimento factual, ligado a um princípio de causalidade. É indispensável à ciência pura do direito, como a toda ciência moderna, traçar um limite claro entre si e o mito, excluindo do pensamento jurídico moderno, como mostrou, por exemplo, o Peter Fitzpatrick, qualquer resquício do mito. Essa exclusão, contudo, não implica que a dimensão mítica do direito moderno não permaneça lá, justamente como um impensado. Em Kelsen, ela se esconde no conceito de eficácia, um conceito, como ressalta Cassirer, um autor muito próximo de Kelsen e que o influencia importantemente na sua abordagem epistemológica, metodológica, é um conceito de eficácia essencialmente mítico. Kelsen, como se sabe, exclui a eficácia da definição do direito, cuja essência está na sua validade normativa, mas admite ao mesmo tempo como uma condição do conhecimento jurídico, já que um direito sem eficácia não poderia ser considerado como direito no sentido positivista. Schmitt, em contraste, opta por assumir explicitamente a dimensão mítica do pensamento jurídico no mesmo gesto em que ele indistingue validade e eficácia, ser e dever ser, fato e valor, direito e natureza. Essa reversão que ele faz da partilha moderna natureza-cultura, que perde a sua posição de fundamento explicativo para se tornar aquilo que exige explicação, né? Essa reversão está intimamente relacionada à espacialização do conceito de direito na ideia do nomos. O pensamento jurídico moderno precisava, de certo modo, pressupor a unidade do mundo natural como seu campo de aplicação, seu campo de eficácia, em relação ao qual os ordenamentos jurídicos, os conjuntos de normas válidas, podem, então, variar no espaço e no tempo. Esse seria um desdobramento jurídico do relativismo cultural ou multiculturalismo, em que uma só natureza
aparece como pano de fundo para uma variação cultural potencialmente ilimitada. Uma vez que o conceito de nomos não se oporia ao de physis, envolvendo aspectos tanto fáticos quanto normativos, já não se pode pressupor um mundo natural unificado sobre o qual variariam as ordens jurídicas. Os diferentes nomoi constituem-se nem só como variações do normativo, nem simplesmente como variações factuais, mas como variações de conjuntos natureza-cultura, ou seja, não só vários direitos, mas vários mundos fático-jurídicos incomensuráveis, em princípio, entre si. O Schmitt nota em Nomos que antes do advento da imagem científica da Terra como um todo, ou seja, a imagem moderna do globo terrestre, todo o conceito de mundo e de seus povos permanecia na esfera mítica, nas palavras dele. Ainda citando Schmitt, os limites do mundo eram determinados por conceitos míticos, tais como o oceano, a serpente de Midgard ou os pilares de Hércules. Fecha aspas. Não havia, nesse sentido, um espaço universalmente determinado como o mundo capaz de abarcar diferentes ordens jurídicas. Como Schelling já tinha argumentado na sua filosofia da mitologia, a diferenciação dos povos coincidiria com a diferenciação das linguagens e dos mundos, o mito constituindo o processo mesmo dessa diferenciação. A ordem internacional, ou direito das gentes, que Schmitt assume como seu objeto de estudos em Nomos da Terra, não se constituiria nessa condição global, a não ser de uma multiplicidade de terras planas, rigorosamente não orientáveis uma em relação à outra, talvez no sentido em que uma garrafa de Klein é um objeto não orientável, ou no sentido em que pinturas cubistas carecem de uma perspectiva unificadora que oriente os diferentes elementos da sua composição. Trata-se, em suma, de uma situação de pluriversalismo radical, em que cosmodiversidade e nomodiversidade apareceriam como sinônimas e ou complementares entre si. Retomando um tema que foi tratado pelo Lucas Lazzaretti ontem, o nomos moderno tem a ver com esse processo de matematização e abstração, tanto do espaço natural, que é transformado nesse espaço contínuo em que se desenvolvem os fenômenos observáveis de uma física mecanicista newtoniana, quanto do espaço lógico em que se estrutura o direito, na forma da pirâmide de derivações normativas kelseniana. E isso correspondendo a essa forma de alinhavar também o tempo, da qual o Lucas estava falando, ou seja, toda uma coordenação espaço-temporal, matematizante, assim, geometrizante. Ao mundo transposto ao espaço contínuo e indiferenciado da física newtoniana, corresponde um direito inteiramente deslocalizado, transposto a um plano puramente lógico. Vocês estão falando aí? Eu não sei se... Não? Não, aqui tá. A gente tá escutando só você. Tá, é que acho que deu um retorninho, achei que podia ser alguém... Não sei. Se eu tiver, enfim, me estendendo, me avisa. Esse tipo de espacialização, não é uma necessidade de todo e qualquer nomos, mas uma característica específica desse nomos moderno.
na sua ligação com a ciência moderna e com a concepção moderna da técnica como instrumentalização das coisas ou do mundo. Não me parece, contudo, que se possa associar o conceito schmittiano do nomos diretamente a essa geometrização do espaço, ainda que Schmitt descreva a emergência histórica dessa geometrização e que, de certo modo, ele talvez capitule a ela. Ao contrário, o conceito de espaço implicado no tratamento fundamental do nomos, nas primeiras páginas do livro de Schmitt, me parece corresponder ao que o Cassirer define como espaço mítico, em oposição ao espaço geométrico da ciência. O espaço mítico ocupa, nas palavras de Cassirer, uma espécie de posição intermediária entre o espaço da percepção sensível e o espaço contínuo uniforme da pura cognição, isso é, da geometria. Trata-se de um espaço mítico, um espaço qualitativamente diferenciado, em que os dados espaciais estão como que impregnados de propriedades sensíveis, de diferenças de intensidade, que não podem ser abstraídas das suas coordenadas espaciais. Me parece que o Schmitt, de certo modo, até mesmo ressente a emergência do nomos tecnocientífico da modernidade, de um modo até bastante próximo à famosa crítica de Heidegger, é o que ele chama de Gestell, né, o enquadramento da tecnologia moderna. Isso se vê especialmente em Schmitt no texto A Era das Neutralizações e Despolitizações, né, um texto mais antigo dele. Mas quando Schmitt começa o Nomos da Terra, descrevendo a emergência de um nomos em 3 fases a partir daquela interface entre uma comunidade humana agricultural e essa mãe terra, a espacialidade que ele expõe ali, na qual um modo de vida vai se consolidando ao mesmo tempo espacial e normativamente, na forma de pontes, de cercados, de lavouras, não é, me parece, uma espacialidade geométrica pura, mas uma espacialidade mítica, indissociável da experiência de uma forma de vida na Terra. Ainda que as condições de possibilidade da emergência do espaço geométrico já estejam implicadas ali, notadamente no esquadrinhamento da Terra para os fins da agricultura, né, que é uma das origens históricas da geometria. Me parece que há uma certa nostalgia de Schmitt em relação a um nomos mais próximo a essa experiência mítica do espaço e da vida na Terra. Em tudo isso, né, que eu tentei descrever até aqui, o conceito schmittiano de nomos me parece oferecer uma alternativa bastante radical ao conceito moderno de direito, no sentido dessas relações entre natureza e cultura, entre direito e território. Mas quais são, né, os seus limites? Né? Limites, aliás, relacionados à própria ideia de limite, e que nos obrigam a ir além, ou aquém, talvez, dependendo da perspectiva, do conceito estritamente schmittiano de nomos. Né? Com isso eu entro assim, no movimento final aqui da minha apresentação, de tentar interfacializar isso propriamente com o perspectivismo que eu mencionei lá no início. Desculpem a tosse. Para determinar desde já o que eu considero ser alguns dos erros de Schmitt, sobre os quais eu acho que deve haver aqui entre nós um certo grau de consenso, poderia citar o seu etnocentrismo, o seu reacionarismo, no sentido de uma atitude que assume a linha de avanço da modernidade e tenta simplesmente andar na direção oposta, certo? O seu autenticismo, né, que já foi criticado aqui, algo com uma espécie de machismo cósmico que se manifesta na mitologia dele, além do privilégio que ele dá ao conceito de soberania, ao traçado de fronteiras, à distinção amigo-inimigo, etc. Né? Esses erros que não são bem erros, não só porque as intenções do Schmitt não necessariamente
contrastariam com eles, mas porque muitos parecem atuar justamente em oposição a uma certa ideia de errância, né, em favor de uma ideia de sedentarismo. Tanto João quanto Lucas já avançaram muito ontem na direção de um nomos nômade, utópico, anárquico, em contraste a esse nomos sedentário, tópico, árquico, que o Schmitt toma como fundamental para o conceito de direito. O que me permite aqui saltar alguns temas, né, entre os quais esse conceito deleuziano do nomos como distribuição de singularidades humanas ou não sobre um espaço liso, que reposiciona o traçado de fronteiras, né, inclusive, note-se, né, da fronteira humano-não humano, não mais como fundação primeira, mas como algo que emerge de forma secundária em relação a algo mais profundo a respeito do nomos, né? Enfim, isso é importante também no meu projeto, mas eu nessa fala não tomo então como paradigma pós-schmittiano esse nomos nômade, mas sim o que nós talvez possamos chamar de um nomos selvagem, assumindo a transvaloração desse termo selvagem no trabalho do Viveiro de Castro, que não o posiciona em contraste à pretensa superioridade do civilizado, né, selvagem no caso como savage, mas sim em contraste ao domesticado, ou seja, selvagem como wild. Notando-se, né, aqui que o pastoreio nômade anda lado a lado com a domesticação animal. Nós poderíamos talvez pensar nesse sentido em um nomos da floresta, né? Diferente não só do nomos da terra agricultural ligado ao espaço estriado, mas também diferente do nomos nômade do deserto ligado ao espaço liso. Afinal, não me parece tão claro que o espaço floresta seja propriamente definível como um espaço liso, embora também não seja um espaço estriado. Então eu gostaria de sugerir aqui que uma chave para a transposição do conceito de nomos para outras coordenadas ontológicas, cosmológicas, talvez esteja em perceber que, em que pese o Schmitt situe o nomos como sempre ligado a uma determinada mitologia, ou talvez por isso mesmo, o seu próprio conceito de nomos está ligado a uma mitologia bem determinada, que está longe de ser neutra. Nessa mitologia schmittiana, a Terra, embora seja a mãe do direito, e nesse sentido sua origem primeira, mais fundamental que qualquer figura masculina ou celeste, aparece como essa esposa passiva, fértil e inteiramente dedicada a esse cuidado, né? Esse cuidado do homem, o cuidado da prole. A humanidade, por sua vez, aparece como o homem, em uma generalidade que me parece efetivamente masculina, e não como qualquer homem. O homem, nesse mito de Schmitt, é um trabalhador do campo, um agricultor. A terra não dá a ele nenhum fruto sem demandar, em justa medida, o seu trabalho, o seu suor. E aí nós poderíamos perguntar, por exemplo, contrafatualmente ou contramiticamente, realmente, né, o trabalho o único modo, ou o modo mais fundamental pelo qual o humano se relaciona com a terra? A caça e a coleta também não poderiam contar com o trabalho, e se não contam, elas não são uma forma fundamental de relação com a terra? Ou a questão é que elas não consolidam norma, né? E a terra não dá muita coisa sem exigir nada em troca. A terra não pode também ela ser violenta, ser imprevisível, ser até mesmo destruidora, né? Como nas provocações que Latour fez no colóquio Mil Nomes de Gaia, aqui no Rio.
Como no caso do nomos nômade, me parece que o nomo selvagem envolve também essa distribuição de singularidades em um espaço sem fronteiras determinado, um espaço que não é estriado, isso sem dúvida. Mas talvez diferentemente do nomos nômade, aqui haja uma diferença mais que já não é mais tão clara entre o polo humano como distribuidor e o polo animal como distribuído. Depois transferido na biopolítica civilizada para a relação entre governantes e governados. Uma população indígena, enquanto essa espécie de curadora da floresta, distribui aqui e ali seres não humanos, opera uma série de controles, mas não é menos distribuída e controlada ela mesma por agências não humanas de todo tipo. A regulação é mais multilateral nesse sentido. É desse modo de vida, né, desse etograma, desse tipo de distribuição dos corpos e de suas relações, que emergem, né, tendencialmente as cosmovisões selvagens que chamamos perspectivistas, metafísicas profundamente ligadas aos contextos da predação, da caça, da guerra, do xamanismo transespecífico. Desse modo de vida sobre a terra, ou talvez melhor dizendo, vida na floresta, ou em meio à floresta, emerge uma ontologia do nomos que me parece mais radical que a de Schmitt no que tange ao problema das relações entre natureza e cultura. E que, de certo modo, resolve, talvez, de uma maneira mais complexa e mais interessante o problema schmittiano do direito das gentes. É que na mitologia nômica de Schmitt parece faltar justamente um conceito de perspectiva, o que talvez esteja ligado a um resquício humanista. Ainda que a distinção entre physis e nomos esteja supostamente ausente, permanece uma oposição entre, de um lado, um conceito universal do humano, masculino, o homem, e de outro, uma figura igualmente total da terra, feminina, a mãe. As posições do humano, desse ponto de vista universal, não reversível, desse ponto de vista do homem sobre a terra. Zeton, só um pouquinho, desculpa interromper. Já como pode haver uma só perspectiva universal, realização, cada um gerando sua própria natureza, cultura e, portanto, um mundo incomensurável com os demais. Me parece que se gera aí uma tensão trágica, em que Schmitt, ao mesmo tempo, almeja a uma ordem planetária total, capaz de limitar a guerra, né, de evitar a guerra total, mas se ressente da civilização tecnocientífica mononaturalista que parece se erguer como a única candidata a constituir uma tal ordem universal. O conceito do político como âmbito da divisão amigo-inimigo parece ainda operar aqui no contexto do Nomos da Terra, ainda que espacializado no traçado de fronteiras, de limites dentro e fora, né, correspondendo, me parece, à relação amigo-inimigo. Não parece haver nada, na ausência de uma ordem compartilhada, que garanta a humanidade do outro. Cada povo tendendo a reservar para si o lugar do humano. A noção ameríndia de perspectiva, junto à noção correlata de corpo, me parece oferecer uma solução mais rica para esse problema do direito das gentes, ao assumir e incluir o caráter perspectival dos lugares de humano e não humano. Para esse perspectivismo nômico potencial, para um potencial perspectivismo nômico, ou seja, em que
o nomo selvagem se torna um paradigma comparativo através do qual navegar variações nômicas. Para esse perspectivismo nômico, cada povo, ou seja, cada gente, seja de que espécie for, sendo gente para si, é gente para si e para os seus, né? E como tal, desenvolve uma relação nômica com o espaço, seja a terra, o mar, o deserto, a floresta. Uma relação se estabelece entre um modo de vida, ou seja, um conjunto de hábitos, de maneiras, um etograma, ou seja, um corpo, e um mundo, uma configuração factual normativa espaço-temporal que atua como ambiente e suporte para esse modo de vida. E aqui me parece importante a proximidade entre a noção distributiva deleuziana do nomos, né, não a noção divisível schmittiana, e esse conceito ameríndio do corpo, conforme reconstruído por Viveiros de Castro. Cada nomos é uma corporalidade, né? Talvez a gente pudesse fazer essa equação corpo igual a nomos nesse exercício teórico. Assim. Nesse sentido, de cada nomos emerge uma perspectiva e toda perspectiva é correlata de um nomos, incluindo uma distribuição das posições de humano e não humano. Em um contexto assim, né, toda a relação entre dois nomoi, ou seja, toda a relação de direito internacional, de direito das gentes propriamente dita, é uma relação em que, do ponto de vista de um dos polos, o outro tenderá a aparecer como não humano, ou seja, como animal, se pertencente à natureza, ou como espírito, pertencente à supernatureza. Ao mesmo tempo, todo outro será gente para si mesmo, e nesse sentido, um parente potencial para o seu outro, um afim potencial para o seu outro. Nesse ponto entra em cena essa outra dimensão da obra do Viveiros de Castro, que talvez seja difícil deixar clara aqui, porque é bastante complexa, assim, mobiliza todo um aparato técnico da antropologia que para mim mesmo é muitas vezes difícil, né? Mas existe toda essa outra dimensão até mais antiga da obra do Viveiros de Castro, que é em muitos sentidos complementar ao conceito de perspectivismo, e que envolve esses conceitos de afinidade potencial, de imanência do inimigo. Contrariamente ao conceito schmittiano do político, né, caracterizado por uma transcendência absoluta do inimigo e por uma separação entre amigo e inimigo mais estanque, digamos assim, essa noção ameríndia da imanência do inimigo sugere que todo outro, ao mesmo tempo que radicalmente outro, é também potencialmente afim, potencialmente gente para mim, né? Ele pode aparecer como gente para mim, desde que obtidas as circunstâncias corretas para tanto. O que paradigmaticamente seria a especialidade do xamã, né? O xamã, enquanto entidade transespecífica, tem como papel fazer um corpo diferente para si próprio, ou seja, transformar o seu nomos, passar por uma metamorfose corporal que lhe permita compartilhar o corpo, compartilhar um etograma, um nomos, com o seu inimigo suficientemente, ainda que essa identidade nunca seja completa, né? Mas suficientemente para travar relações diplomáticas com ele, ou seja, suficientemente para, em certa medida, compartilhar com ele uma perspectiva, né? Essa configuração toda, embora eu só consiga esboçar ela aqui de uma maneira ainda também bastante selvagem, bastante pouco elaborada, me parece oferecer um tratamento muito propício para esse problema schmittiano do direito das gentes, né? As gentes entendidas agora, tanto quanto humanas como não humanas, no contexto do antropoceno especialmente. Ela oferece um encaminhamento interessante, né? Porque
é um encaminhamento inteiramente diferente para o problema da limitação da guerra, bem como para a negociação de contratos, de relações jurídicas e de transmissões de normas, circulações de normas, para além dos confins da bifurcação moderna entre cultura e natureza, né? E aqui eu penso, por exemplo, no projeto da Margaret Davis, que tem discutido também em termos de nomos, embora sem citar o Schmitt, e me parece por uma conversa recente que nós tivemos com ela, realmente sem estar lendo, pensando em Schmitt, mas me parece que existe, né, uma afinidade grande aí, embora eu entenda também os motivos pelos quais as pessoas têm reticências em relação ao Schmitt, né? Mas, enfim, nessa tentativa de entender a normatividade de uma maneira não limitada ao âmbito do humano e como essas relações podem se dar entre, não só entre espécies diferentes, mas mesmo entre seres viventes e não viventes e assim por diante. Essa maneira de pensar, né, que eu estou tentando esboçar aqui, talvez pudesse apontar para um direito das gentes em que as noções de direito, território e ecologia fossem pensadas como imbricadas uma com a outra, né? E onde, por exemplo, os direitos territoriais dos povos indígenas, né, ao invés de dependerem da positivação ou do reconhecimento dos estados e instituições internacionais, seriam entendidos como nomoi constitutivos da sua própria ecologia e na sua própria ecologia, né? Com nomoi não necessariamente humanos, né, formando uma espécie de teia em que as relações de dentro e fora não são exclusivas, né, em que existem interpenetrações entre potencialmente todos os nós dessa rede de relações nômicas, normativas e fatuais. E aí nós poderíamos pensar, então, em como essa ecologia nômica, ecologia de normas, né, e o papel, especialmente, né, das territorialidades, das nomicidades ainda resistentes de povos que operam por esse tipo de etograma, né, a importância que isso pode ter, a relevância que isso pode ter, não só para a conservação, que já seria um valor suficientemente importante, né, desses próprios modos de vida sobre a Terra, mas também dos demais, né. E era isso, com isso eu concluo. Não sei se me passei do tempo, mas obrigado, gente, e estou gostando muito, assim, do evento, agradeço muito por ter sido convidado e estou muito entusiasmado, assim, com a iniciativa e com as falas que eu tenho ouvido aqui até agora. Obrigado.